Boa noite. Me veio uma frase que não define presença, mas é como se eu assistisse a vida passando por ela mesma, sem interrupções, sem uma ação, nenhum controle, nenhuma intervenção, nem dos cinco sentidos. Não ter esse controle é difícil, pesado? Qual é a sensação? Não é difícil, não é pesado. Não tem agente, não tem controle. É muito difícil para o ego não interferir em nada, sabe? Não interfere, não responde, não interfere. Veja o que acontece. A gente pode ir para o zero qualquer hora, né? Eu tenho a impressão que a gente nunca sai do zero, é que a gente fica olhando para o um, para o dois, né, para o três. O zero está sempre lá, só que a gente não tem consciência dele o tempo todo, e está tudo bem também. A gente não tem essa consciência lúcida e clara, né, do vazio que somos, né? E desse vazio que liberta, né, um vazio que traz leveza. O tempo todo a gente não sabe, a gente não está consciente disso o tempo todo. Mas ele tá, a gente é isso, né? A gente sempre é assim, né? Tá sempre lá o zero, né? É a base, é a fonte, é a origem, né? É o lugar de onde aonde tudo acontece como percepção, né? Só que a gente está olhando sempre para fora, para depois. O convite que a autoinvestigação faz é deixar o um e o dois, tudo que se vê fora, e olhar para o lugar de onde se olha. E qual é o efeito disso, né? De se descobrir livre, de se descobrir inatingível, né? De se descobrir leve, vazio, sem necessidade de intervir. Que efeito isso tem para a mente, para o corpo, né? Isso pode ser interessante pensar, perceber. Bem-vindo, querido irmão Herbert. Passamos um vídeo do nosso amado Muji. Estamos discutindo aqui o efeito da autoinvestigação. Tem dentro e fora, Wilson? Depende. Quem está respondendo. Dá a impressão que tem, mas é só uma impressão. A gente precisa da. É engraçado isso. Essa pergunta é muito interessante. Eu tenho a impressão que para explicar, a gente precisa, ou para apontar, para dizer assim, peraí, olha para isso que vê. A gente precisa criar esse recurso didático da dualidade, né? Tem alguma coisa que vê e tem alguma coisa que é vista. Mas à medida que isso vai se aprofundando e você vai percebendo isso que vê, você percebe que isso que vê está permeando tudo que é visto. É imanente a tudo que é visto e, ao mesmo tempo, dá sustentação para tudo que é visto. Essa própria consciência que vê. E aí, quando você
olha para o mundo fora, né? Tem essa percepção da luz, do som, do tato, você começa a perceber que essa é uma distinção ilusória. É um recurso didático, mas isso é com o tempo, não é à primeira vista, inicialmente, para a gente apontar, né? Para dizer assim, calma aí, vamos olhar melhor para isso. A gente ainda tem que trabalhar nisso que vê e nisso que é visto, que é uma dualidade. Mas depois essa dualidade, ela fica transparente, a dualidade se dissolve. Mas não adianta falar muito sobre isso, assim, não faz nem sentido ficar falando sobre isso, é uma experiência pessoal, né? Acho que o que dá para falar é, tá bom, o que que acontece contigo quando você olha para isso que está olhando? E aí, e para você, isso está fora ou está dentro, né? Para você, para cada um de nós, né? Isso tem diferença entre dentro e fora? Eu acho que isso não é uma pergunta para ser respondida pela mente ou por alguém explicando. É uma pergunta para ser vivida, questionada por si mesmo, né? Para perceber mesmo. Você está com áudio, Alejandro? Se quiser, pode falar. Eh, Falo por poco portugués. A gente te entende bem, querido. Você Ok. está falando muito bem. No, no. Es difícil encontrar un sentido, un significado. É porque você perguntou aqui no chat, né? Quem não viu o chat, se a mente é voyeurista, né? Se ela... O que que você quis dizer com voyeurista? A mente voyeurista. Como é isso? Un observador, so, observa, solo para Uhum. olhar. Essa é uma boa pergunta. E a gente só observa, a gente não faz nada? Não existe movimento? A gente morre? Parado, ó. Morreu? Como é que é essa sensação? Brota algum movimento? Brota alguma ação? De onde a ação brota? Quem age? No sé. Talvez não seja objeto de conhecimento, de saber mesmo. Conhecimento verbal, assim, explicado, né? Talvez não dê para explicar mesmo. Muita gente tenta explicar. Eu gosto muito dos taoístas. Eles falam assim, olha, na base de tudo está o tal, é esse vazio, tal. É aquilo que não move no meio do movimento. E o tal não pode ser dito. Se você fala do tal, você não está falando do tal. Então, esse não sei pode ser baseado nisso, assim. O tal não pode ser dito. Eles têm um conceito também chamado de Wu Wei. Em chinês Wu é vazio e Wei é intenção ou ação. Mas ação. Então é não ação. O Wu também é não, negação, né? O conceito todo é Wei Wu Wei. Ação na não ação. É aquilo que brota, aquilo que flui da vida que você é. Né? A própria vida impulsiona, né? A vida é movimento, né?
A vida é isso acontecendo. E você é a vida também acontecendo. Então, dessa vida que você é, brota compaixão, brota sabedoria, brota amor, se você está, né, assim, se você permite que a mente se sintonize com esse fluxo da vida, né? Então, é um viver mais fluido, que não precisa explicação. Você não precisa saber para só viver. Você vai lá e vive. Aí talvez não dê para encontrar sentido mesmo, né? É a mente que busca encontrar sentido. Ouvindo os outros professores, eles apontam alguns sentidos, ajudam a nossa mente a se familiarizar, né, com essa fluidez da vida, né, que a gente vai se tornando, que a gente vai se familiarizando com isso também. Aí é bom ler as escrituras, ouvir os professores, porque isso ajuda a se familiarizar com as coisas, mas não precisa explicar. Não tem necessidade mesmo. Só viver é só viver. A partir da sua presença, né? Como é para vocês? Assim, eu tô falando pra caramba. Como é que vocês percebem, sentem isso? A Beatriz está escrevendo, eu vou ter que ler para ela, porque ela está no hospital e não pode falar. Ela está escrevendo assim: a mente satisfaz criando novas estratégias, lendo, jogando, dialogando, e ficar em silêncio faz bem. Reavaliar nossas atitudes, o caminho que está seguindo. Pelo que entendi, esses momentos de silenciamento ajudam ela a se reorganizar, né? Os budistas vão chamar disso que você falou da mente é, que sente prazer, né, nessas coisas, de distrações. A mente adora essas distrações. E está tudo bem. Eu, particularmente, não vejo problema nenhum com isso. Desde que você saiba, né? É claro que para você é uma distração, que está tudo bem. É o processo da mente mesmo, é o jogo da mente. Essa consciência que observa, voltando à fala do Alejandro, não fica só observando para mim a consciência livre. Ela vai atuar, ela vai trabalhar, ela vai se divertir, ela vai planejar, mas ela sempre está se auto-observando porque ela não se identifica mais com tudo que está sendo feito. Não é um observar parado, é um observar sendo, observar fazendo, percebe? Não é estático, é sendo refletido em tudo, na vida toda. Até mesmo porque senão todo mundo ia ter que virar monge, né? Para ficar só observando, só Ermitão, como, ermitão, né? Se afastar para uma caverna e ficar só nessa onda aí, tá? né? E não é assim, né? Estamos aqui. Tem tantos seres assim que estão nessa frequência, que estão nessa fluidez, né? Com tanta naturalidade, são pessoas simples assim. Cozinheiro, tem histórias.
de cozinheiros, de artesãos, de músicos, artistas, mas não só esses, né? Engenheiros, médicos, enfim, a vida continua, né? Com uma certa fluidez. Cá entre nós, isso não muda nada. A gente não fica melhor nem pior do que ninguém. A natureza humana continua igualzinha. Fala, Yara, que saudade de você, mulher. Oi, querido. Boa noite. Quando você tocou aí com relação à naturalidade, eu fiquei. Já no aterramento, foi tão bom. Eu acho que eu estacionei ali, naquele momento da sala ampla, sem nada. Eu já fiquei por ali mesmo. Eu acho que o vídeo veio. Enfim, tive as minhas concepções assim. Como era parte de um princípio que você tem que se aprofundar para que você tenha até essa logística de organizar, mas naquele momento eu acho que eu preferi ele, eu segui muito o que ele falou. Você só ser. O que que você é? Nada. Ali acordei e observo, mas não era um observar. Eu só me dei conta disso na hora que a gente começou a debater aqui, que a Cláudia perguntou, tá dentro ou fora? Nesse momento eu me enrolei toda, que eu falei assim, gente, eu não estava nem dentro nem fora, sabe? Então talvez a, a estruturação que a gente necessita, que a gente acha que necessita, talvez eu vi muito assim, eu falei, ai, hoje, oh, sabe que no momento você fala, nossa, eu quero só respirar. Em alguns momentos eu só respirava. E eu falei assim, na hora que você falou, eu falei, nossa, estava acontecendo tudo isso aqui fora, estava todo esse questionamento e eu estava só ali. Então, talvez essa naturalidade de essa observação inevitável, a observação ou a. Não é essa palavra da observação, mas assim, na verdade, o que eu falo é o sentir. E eu senti, ele não me colocou se eu estava dentro ou fora. O que que eu senti naquele momento? Eu falei, que bom esse momento. Era isso. Era isso que eu queria compartilhar com vocês. É que eu fiquei muito curioso. Você acha que isso termina quando termina um momento? O Aqui, que que muda? O que a que oscila? questão não é o terminar. É porque novamente eu vou trabalhar ali o ego, que eu tenho que estar fazendo, sendo, executando. Eu falo que são frações. Em alguns momentos eu posso só ser aquilo ali. Nem observador, nem dentro, nem fora. Nem... Eu posso sentir aquilo ali, e se aquilo me traz uma paz, um certo contentamento, que foi isso que, assim, eu vou fluindo nisso. E quando termina, no caso, e a partir daí, o que que eu faço com isso? Eu não fiz nada, eu só fiquei depois questionando, falei, caramba, eu não estou desperta, porque eu não prestei atenção, eu fiquei foi questionando a mim, que eu falei, nossa, eu nem prestei atenção, e tinha que estar dentro, para fora, eu tinha que estar observando mais, sabe? Mas não, eu estava só ali no momento presente. Então, eu acho que esses momentos são fundamentais, mesmo que curto, ou a temporalidade dele, claro que não vai ser eterna, né? Porque somos coadjuvantes aqui nesse planeta, mas esses momentos de conseguir fluir, nossa, eu acho que são valiosos. Para mim foi muito valioso agora, para mim.
E as contribuições me deu aquele aterrador, não é só isso não. Volta aqui, foi legal. Posso sugerir um experimento mental? Pode, por favor. Imagina que o momento acabou, que o momento passou, que você desligou e tal, e aí você já está no dia seguinte. Você está trabalhando no hospital ainda? Aí você já vai lá para o hospital e, por acaso, amanhã, quando você acordar, você vai acordar sem mente, sem a impressão de que tem uma conversa mental. Vamos supor que isso aconteça. E você, nossa, que interessante, estou só fluindo. E aí, quando chegar no hospital, vão falar assim: Yara, você tem que fazer isso aqui, isso aqui, isso aqui. Aí você assume, aí aquele papel entra em funcionamento. Você é o papel ou é isso que vê o papel entrando em funcionamento? Eu sou o papel em funcionamento. E o que Em está alguns vendo? momentos. É porque não dá. Mas você Ah, consegue ver? não, se eu ver, assim, em alguns momentos eu consigo ver. Em alguns Uhum. momentos eu consigo ver, nesses momentos que eu tenho mais clareza de algumas atitudes, né? Vamos devagar, só um minuto. A gente ainda está no experimento mental, não nos momentos que você consegue ou não consegue ver no passado. Ah, sim, perdão. Tá bem? Voltemos para o experimento mental. Você está se imaginando, né, acordando e percebendo sua mente em paz, vazia. Até o momento em que a vida exige que a sua mente e o seu corpo assumam um funcionamento de enfermeiro. Mas é possível observar esse funcionamento começando, sendo exigido e você reagindo. Isso que observa. E entre isso que observa o funcionamento começando e atuando no mundo, e o próprio funcionamento atuando no mundo, entre essas duas coisas, quem você sente que é mais você nesse experimento? Não vai falar Ana Maria Braga, né? Mais você. Eu sinto que eu sou mais execução. Entendi. Mais Você execução do que se coloca. observadora. Hã? Mais é a execução do que a observadora. É. Uhum. E quando a execução para, quem fica? Você vai embora quando a execução acaba? Não. Você nasce quando começa a função e morre quando acaba a função? Ai, que legal. Não. Tem uma, Mas é muito agora eu acho que eu bom. posso te dizer É uma muito frase bom. do. Eu só precisava que você experimentasse isso nesse. Eu queria convidar você para experimentar isso nesse experimento mental, para saber qual é o lugar de eu, aonde você se percebe mais verdadeiramente. Tem uma frase do Nisargadatta, é um grande professor da Índia, que falava assim: eu deixo o meu eu pessoal, o meu ego, se desenrolar de acordo com o seu próprio destino, com aquilo que a vida quer dele, e permaneço como sou. A proposta, o convite é para que você se assente no lugar do eu verdadeiro, desse eu que não morre nem nasce quando a função aparece e desaparece. Esse é o convite. Se você se assente, se você se percebe mais verdadeiramente nesse lugar, que consegue inclusive sentir as funções aparecendo e desaparecendo,
e você se assenta nesse lugar e não se envolve totalmente nessas funções, elas podem continuar acontecendo, mas você tem clareza de que elas são só uma função acontecendo. E aí você está livre das funções que aparecem e desaparecem, porque elas só fluem por você, pelo sistema. Você não está apegada e amarrada nessas funções. E isso é liberdade. Isso é leveza. E você também não fica brigando com as funções, sabe assim? Ah, eu não posso ser essa Yara enfermeira. Não, ela está aí, ela acontece. Vou te contar um segredo, Yara. Sabe o que a gente chama de ego? Ele é a função que organiza todas as outras funções. Mas ele também é só uma função. Ótimo. Isso que você chama de você, a imagem que você faz de você mesmo, é uma função organizadora. Ela começa com a história do indivíduo e vai se desenvolvendo e amadurecendo. Esse ego que você era quando era criança é diferente do ego que você é como é agora. Essa função vai mudando. Mas você só consegue perceber essas mudanças porque você, de verdade, estava lá percebendo e sentindo tudo isso, e não mudou com as mudanças. Você era o ponto fixo de referência para perceber tudo que mudou. Da mesma forma que no nosso experimento, quando você acorda e você percebe a função enfermeira, a enfermeira tomando o corpo, quando você chega no hospital, e ela deixando de exercer a função quando você sai do hospital. O ego é a mesma coisa. Só que a função dele é maior. Ele vai organizando todas as outras funções ao longo da vida toda. Só que ele também é uma função. E você consegue perceber ele aparecendo e desaparecendo. Se parar para prestar atenção. Muito bom. Legal, né? Muito bom, excelente. A sensação de liberdade e esse alívio que dá de não estar preso ao ego é libertador. Assim, e faz a vida mudar completamente. Aquele drama que a gente coloca em cima da gente mesmo, sabe? As exigências que a gente faz com a gente mesmo, a nossa própria prisão emocional, a nossa própria prisão mental, isso tudo vai se dissolvendo. Porque a gente vai se desligando dessa função organizadora, que pode ser legal muitas vezes, mas algumas vezes é muito opressora. E se a gente consegue se destacar disso e saber, olha, isso aqui é só uma função. Eu posso não viver a partir disso. Posso viver a partir da verdade que eu sou. E deixar essa função acontecendo. Isso é... Tem nem palavras. Após você está sentindo isso agora. Na verdade, tem várias palavras para isso. Os indianos chamam isso de Satchitananda, outros vão falar de bliss, né? Vão falar de enjoyment, alegria eterna, felicidade que é, enfim, não importa o nome. Importa que você sente e que você está livre. Chega, acabou. Depois que viu, não tem como desver. Pessoas agora que eu estou me dando conta que são 9h03. Como estão? Preciso saber se tem alguém com algo na garganta, no peito, que precisa botar para fora. Vamos ficar todos bem.
Cláudia amada, como você está? Conseguiu chegar bem? Estamos saindo todos bem desse encontro? Podemos. Muito importante o que você disse agora. Hum. Will, eu vou falar um pouquinho. É mais para, assim, a primeira oportunidade de contactar com esse grupo, né? E aí seria bom a gente falar um pouquinho. Eles estão me ouvindo, né? Eu tenho uma amizade pelo Will aí desde muito tempo, né? E a gente convive em alguns momentos aí dessa caminhada do autoconhecimento. E aí eu queria registrar da importância de estar nesse convívio aí da sanga, né? Do grupo, discutindo, né? Esse entendimento aí procurar um posicionamento, né? De olhar para essa realidade ou falsa realidade, né? Eu sou de Brasília e atualmente estou aqui em Vitória, no Espírito Santo. E fico aqui até outubro, depois retorno. Mas a gente fica assim participando sempre desses grupos, que esse espaço é tão promissor e a gente sempre é importante cada um assim fazer as suas questões e um vai ajudando o outro, né? E às vezes mesmo você calado, o que o outro está falando, você pega em determinados aspectos, né? Que ajuda e facilita algum entendimento, né? Mas esse o que fala de autoconhecimento, né? E na nossa tradição que a gente transita, que é o Advaita Vedanta, a gente vê que esse ensinamento é um ensinamento bem antigo, né, muito promissor, que ele transita em diversas tradições, né, isso vem de longe, né, desde antes da escrita, isso já tem registros dessa forma né, de lançar um olhar e tentar um posicionamento, né, e esse posicionamento gerar o que se pode falar como a eclosão de um despertar para uma nova realidade, né? E a partir desse despertar, né, encontrar uma convivência nessa nossa humanidade. Eu acho que esse é o desafio, né? E ele não é ele não permeia assim muito aspectos místicos, né? De expectativas em relação a mundos paralelos e tal. É uma coisa para você mesmo, é experiencial, né? E você vai encontrar esse posicionamento, né? Que ele não é um processo, digamos, de progressão. Ele já existe, ele já é presença, ele já está aqui, né? É só assim um desfecho, como né? Abrir e fechar os olhos, né? E toda essa discussão do que está dentro, o que está fora, né? Isso pode ser olhado, né? Como, né? Uma condição em que é observado, né? Eu vejo assim que o que me facilitou muito em muitas coisas desse entendimento da presença é um vínculo muito forte que eu tenho com a respiração, né? A respiração para mim é a minha âncora, né? Eu puxo sempre, né? Nesses momentos de confusão, né? Em que há uma queda aí para um entendimento, em que você fica muito vinculado a uma realidade de vivência no corpo e esquece quem é a presença, a respiração me puxa, né? E muitas vezes aquele freio ali me coloca na condição né, de presença, né? Que chama do si mesmo, né?
Então, eu queria valorizar esse nosso encontro, né? Como pessoa assim, que está entrando, e assim, falar para o Will aí que eu acho muito importante ele estar abrindo essa possibilidade de nos organizar, né? Porque ele faz assim uma certa coordenação, porque senão a gente fica muito disperso, né? E esse mundo que a gente vive, ele é muita dispersão, né? E aí é que gera a ilusão, né? Então esses momentos eles devem ser valorizados, né? E aí é mais uma fala motivacional para a gente, né? Manter os laços e dar continuidade aonde a gente estiver, né? A gente sempre procurar encontrar, em todo local tem esse espaço, né? De pessoas, né, observando, né, a partir da pessoa, mas compreendendo o que é o ser, né? E aí a gente, cada um vai ajudando um pouquinho o outro e a gente vai conseguindo aí se manter firme, né, nesse posicionamento da presença, né? É isso que eu teria a falar. Obrigado, Herbert. Nós vamos nos polindo nesse encontro, né? A gente vai ficando mais polido, mais refinado. Muito bom. Obrigado pela presença de todos, todas. Até um próximo encontro, quando for possível. Fiquem bem, fiquemos bem, todos nós. Até já.